a segunda-feira a valisa em cartão. Mas foi com essa que veio? Foi com esta que vim de Portugal. Foi a mala que trouxe de Portugal. O que é que lá trouxe dentro? Um par de calças, uma camisola, uma camisa, mais nada, não sei. Também vim da tua mãe. Cá trazíamos algumas coisas. Talvez um chouriço ou dois. Mais nada. Era o mínimo, porque para uma pessoa vinha salto, é? Ó Júlio, muitas vezes o chouriço, um chouriço ou dois, a sandes de carne, da magra carne, era a mãe, não era a mãe sofrida que botava no farnel para eles vencerem a distância. Pois, as mães são figuras centrais para esta, mesmo para quem ia para a guerra colonial, também a mãe fazia o farnel. Aliás, papel decisivo, as mulheres muitas tiveram delas, nessa altura apesar de muitas terem ido também, muitas ficavam cá na retaguarda, exatamente. Anos a fio até que pudessem ver o marido de novo, não é? Exatamente, ou os filhos. Aquelas malas de cartão iam cheias de sonhos. Exato. E os sonhos às vezes eram verdadeiros pesadelos, tornavam-se lá pesadelos. Mas depois o que é interessante é verificar que as pessoas passaram por isso tudo, mas foram com uma fixação que era se ingrarem na vida, e a grande maioria conseguiu fazer mesmo, apesar de ter passado todas estas dificuldades, foram para lá com um objetivo claro, e é isso que se calhar é a grande virtude desta década e dessa geração, foi terem ido com objetivos definidos. O objetivo de construir uma casa. Porque, olha, primeiro de tudo foram viver em condições ainda piores daquelas. Fiquei a saber coisas que não fazia ideia. Não são assim, mas por exemplo, os bidonville, que não falamos, não é? Eram impressionantes, eram aglomerações de barracas, não é? Com chapas de zinco a fazer telhado, onde não havia, com lama, ruas de lama, onde não havia água, onde não havia eletricidade, onde certamente até conviviam possivelmente com ratos, com tudo, com porcos, com tudo e mais alguma coisa, não é? E lá dentro com eles e tudo. Viviam amontoados, contudo aqui em Portugal... Mas isso é por milhares e milhares de pessoas. Não estamos a falar de centenas de milhares. Nem todos tiveram a sorte do casal Cardoso. Foram viver para um chateau, para um castelo. Vocês não passaram nada disto, nada, não é? disto eu tenho estado a ouvir, é tudo que eu conheço, aquilo se tem estado a dizer, mas felizmente, graças a Deus, eu fui uma privilegiada, fomos os privilegiados, nós fomos do top, chegámos lá acima, desde eu fazer a cozinha ao Sr. Presidente da República, à irmã do chá da Pérsia, à Carista Ludwig, à cantora de ópera, conheceu o Jadaça. Então então foram imigrantes de luxo. Eu fui os imigrantes de luxo. Eu vivia... Mas já partiram daqui com a garantia desse tipo de trabalho? Eu parti daqui, eu trabalhava no Ministério do Ultramar, já era funcionária pública. Tinha o quarto ano comercial e um dia, acima da secretária do meu chefe, vi o Diário de Notícias. Vi o Diário de Notícias, abri e vi um anúncio. Cedem-se 2 lugares para Paris. Chega a casa e diz ao meu marido, vamos para a França. Fomos para a França. Como é que foram? Telefonei ao senhor. Foram de comboio? Não, de carro. Então o senhor cedia 2 lugares para Paris. Pronto. Portanto, não sabe nada disto. Esta coisa de ir assalto não é convosco. Não. Chega a casa, queres ir para Paris, então como é que fazemos? Agora temos de tirar um passaporte. Como era empregada funcionária de Estado, tirei o passaporte de imigrante, fui como turista. Telefono ao senhor e pergunto ao senhor como é que é, quanto é que me leva, vou eu e o meu marido, não conhecemos lá ninguém, você acompanha-nos ou não nos acompanha, deixa-nos ali à sorte. Não, se a senhora foi comigo e o seu marido, eu acompanho sempre até chegar a Paris, e dentro de Paris, aquilo que eu puder, quando eu vier de Paris, já fico a trabalhar de certeza. E ficaram mesmo em Paris? Fiquei em Paris. Porque quando estamos a falar deste bidonville, eram portanto nos arredores, tudo nos arredores de Paris. Tudo arredores de Paris, claro, no Bolívar de Paris, tudo era Chantilly, especialmente onde estavam... Chantilly? Eu já adoro Chantilly! Não só Chantilly de comer, como também onde estava realmente a grande aglomeração dos imigrantes. Quantos anos é que lá trabalharam? 25 anos. Como cozinheira e o seu marido? Valete de chambre, método hotel. Foi o valete de chambre do... E o chofer do presidente da Citroën. Conheci o Éder Constantino, privei com presidentes. Mas quando falou de presidente é que estamos a falar? Jorge Pompidou. Quando nós estávamos a trabalhar no senhor presidente-geral da Citroën, e fomos passar as férias para a Bretanha. E nós entramos no palácio onde eles estavam, saíram a família Pompidou e foi convidado nessa noite para ficar lá a jantar. O senhor presidente ficou a jantar, eu fiz o jantar, tinha lá a minha filhita que estava a passar férias com 6 anos ou 7. Ele acabou de jantar, veio à cozinha agradecer-me o jantar.
ficou muito Mas, contente. quanto tempo depois de terem, portanto, ido para Paris... 3 dias estava a trabalhar. Não, mas quanto tempo é que demoraram depois a regressar a Portugal? Vieram logo no ano seguinte? E ao fim do ano, Ao fim do ano, viemos legalizado férias. como imigrante. Meu Deus, como esta história é diferente. Porque, por exemplo, a história do protagonista do livro Longe do Meu Coração, do Júlio Magalhães, levou mais de 20 anos a regressar ao a fim do Portugal. ano, e depois foi a primeira, portanto, metemos o anúncio no jornal. Quando cheguei a Paris, o senhor que nos levou no carro pediu à senhora do hotel que fizesse um anúncio para nós arranjarmos trabalho. Meteu um anúncio no jornal, oferece John Coupe português, oferece para trabalhar em qualquer trabalho. Penso que estamos a ver uma fotografia da Maria José justamente no castelo, não é? Aquilo é do senhor de 100 anos, que eu tive 9 anos na casa deles como governanta. E não lhe deixou o palácio? Não, mas deixou-me no testamento quando morreu, com 100 anos. Fiquei no testamento dele. Por isso é que ele não queria que eu saísse. A Maria José não sai, saiam morrer, porque vai ficar no meu testamento. Acompanhámos-los durante Então valeu a pena, 9 não é? anão foi muita coisa, mas pronto. Não, mas para valeu mim, a pena ter para ido mim para a foi, França, não é? Valeu muito valeu a uma pena. pena, porque conheci pessoas que nunca imaginava. Quantos ter anos é que estão lá? 25, 22, 22 ou 25. Depois vim cá. Aqui é o António. Aquele é o António, aquele é o chateau do Monsieur e da Madame Guillaumard. Morreu nos nossos braços ali com estávamos 102 ali anos. como na nossa casa. Eles abalavam lá sexta-feira para o fim de semana para a casa de caça e nós ficávamos, pronto, ali com aquela casa para nós sozinhos. A escutar a vossa história, que é bem diferente, mas acho muito interessante também termos aqui este outro lado, porque imigrantes houve na década de 60 com histórias diferentes, como o casal Cardoso, e eu aqui a pensar, Carlos, de que a maior parte destes imigrantes que viviam em autênticos bairros de lá, tendo as condições miseráveis de que já aqui falámos, contudo não regressaram a Portugal. Porquê? Tiveram vergonha? Bom, há aqui duas questões, porque realmente esta história contrasta em pleno com a maior parte das outras histórias dos portugueses. Estou-me a lembrar apenas de um pormenor, portanto, de todos os portugueses, a maior parte dos portugueses que tiveram este tempo todo em França e em Paris, nomeadamente, só ao fim de 15, 20 anos é que, por exemplo, viram a Torre Eiffel. Só a partir daí vê-se, portanto, o que género de vida é que tinham estes imigrantes. Portanto, era uma vida de trabalho. Pessoas que viviam, portanto, nos bidonvilles a 30 minutos, digamos assim, de Paris. E, portanto, nunca tinham ido à grande cidade, não é? Nunca foram à grande cidade, senão... E estes estavam cá e nunca tinham visto o mar também. Exatamente. Ainda hoje. Ou não tinham visto um comboio. Ainda hoje há pessoas que nunca viram o mar e estamos no pleno século XXI. Agora, é um facto que a maior parte destes, da primeira, segunda geração, poderíamos falar aqui, a minha geração, a terceira geração, e o porquê dos lusodescendentes também não quererem regressar a Portugal. Falou-se no início, portanto, na questão da fuga. Eu não vejo tanto como uma fuga, eu vejo os imigrantes acabaram por ser obrigados a partir, devido às condições do país, da guerra. Não era pela guerra colonial que não queriam cumprir, era pelas condições, não é? E apesar de nós estarmos a falar hoje de... Mas porquê que algo... então, se a vida deles era ainda mais dura, já trabalhavam muito mais, eram capazes de trabalhar 12 e 14 horas. Não eram respeitados pelos franceses. Esse foi todo um trabalho. Esse foi um trabalho que eles tiveram que fazer. E que fizeram. Hoje somos respeitados, nomeadamente a comunidade mais em respeitada França. em França. Mais respeitados, sem dúvida. Porquê que não voltavam? Porque tinham pudor em assumir que, afinal, não encontraram o Eldorado? Ora bem, realmente quando era-lhes prometido, ao sair daqui, que iam, portanto, encontrar o céu, e aquilo que encontraram lá foi realmente o inferno, e a maior parte deles, nos meus testemunhos, portanto, ao longo dos 5 episódios no documentário, todos eles me dizem que, se pudessem no primeiro dia, tinham regressado para Portugal. O clima era diferente, as condições eram diferentes, a cultura era diferente, a língua diferente ali fora, e, portanto, se eles pudessem, regressariam imediatamente a Portugal. A questão é que estavam endividados, portanto, em 12 contos na época, que hoje em dia dava para comprar perfeitamente uma casa, portanto, vejamos a disparidade que existia, e depois, de facto, existia esse... 12 contos era aquilo que muitas pessoas não ganhavam num ano. Nem 5 ou 10 anos ou numa vida. Portanto, estamos a falar Quando chegamos a 74, havia pessoas que já ganhavam para ali já, nos sim, escudos. mas nessa altura era 12 contos. 1.200 escudos. E, de facto, não voltavam porque, ao chegar cá, iriam, portanto, vê-los como alguém que não quis trabalhar em França. E, portanto, passavam rapidamente... Iam vê-los como falhados. Como falhados. E passavam rapidamente, portanto, de uma ideia daquilo que era a França. Portanto, as pessoas acreditavam, literalmente, jovens com 16 anos, nesta história, por exemplo, de que chegavam lá e que o dinheiro crescia nas árvores. Eles acreditavam piamente nisto. E, de facto, chegavam lá e aquilo que apanhavam era logo com neve em cima da cabeça. Portanto, mesmo isto tudo, apesar das condições, havia o